O plano mental, a mente rasa, Sukhavati, paraíso do oeste, o céu inferior. Entre os budistas, o plano mental concreto da teosofia é chamado de Sukhavati. Sukhavati é terra pura. Ainda dizia um filósofo que, se por um único segundo cósmico permanecêssemos em um pensamento puro, já atingiríamos a iluminação automaticamente. Por quê? Porque o pensamento ele é incapaz de se fixar em algo. Ele fica um tempo. Então, imagine mais que um segundo cósmico, um minuto. Os pensamentos oscilam constantemente, porque dentro do contexto de tudo é mental, ele sempre quer criar. Mas não é que ele esteja criando autonomamente, é porque constantemente a fonte está mandando ideias. Nesse plano, você se sente sem forma na maioria das vezes. Se tem, você não percebe, porque você está na primeira pessoa de si. É a mesma coisa, se não houvesse um espelho, você admitiria que tem um rosto? Você nem saberia o que são os olhos que veem, porque você não vê os olhos, você só vê com os olhos. Então essa questão de ver, perceber, ela é paradoxalmente relativa. Então o pensamento ele não pode parar, por isso que não existe pessoas puras, por mais que se ajoelhem, jurem, batam o pé, eu sou puro. Tinha uma pessoa que participou do nosso grupo, uma moça, que ela insistia que ela é pura. Aí a gente perguntava, tá, mas você é pura em que aspecto? Porque a pessoa tinha filho, era casada, então ela fazia tudo que todo mundo faz. Ah, eu sou pura porque eu não tenho pensamentos impuros, né? E eu não faço mal para ninguém. Mas a gente estava conversando sobre essa visão teosófica. Não que tenha a ver com a ética moral. A gente perguntava para ela se ela tinha um pensamento puro de fixar por um minuto o mesmo pensamento, sem nenhuma contaminação. Não. Se você ficar um minuto agora tentando pensar numa coisa, virão uma série de outras coisas para complementar ou explicar aquela coisa. Por isso que a gente jamais medita. Então, o correto não era meditar, e sim se tornar a meditação. Alguém consegue? Ah, eu não estou meditando, eu estou sendo a meditação. Eu estou meditando o que eu quero saber. Ok? Esse lugar do espaço, né, que é o final do tempo, né, a gente vai chamar de eternidade, que é o céu, inclusive dos cristãos. Mas eternidade ainda é uma medida de tempo. Você imagina algo além da eternidade, né, o infinito, ad infinito. Você, com o mental concreto, que ainda está, de certa forma, entre o meio do caminho, entre o tempo e o não tempo, entre o cheio e o vazio, fica complicado ainda. Porque essa mente ela se desdobrou, né? Ela inclusive ela é chamada de nirvana, é apagado. O que está apagado no mental concreto? A realidade primal. O mental concreto não consegue lembrar o caminho de volta para se tornar de novo para a nirvana, que é além do vazio, que é um mental divino ou abstrato. Então essa mente, no meio, ela leva um tiroteio, tanto debaixo das impressões do corpo, do vital e do astral, que o influencia,
né, chama a atenção para trabalhar por eles, mas também a consciência, como a consciência acima do mental, a restante da tríade, né, Tríplice Aklasha, que daí é Atman, Budi e esse Manas paranirvânico, essa consciência sendo nobre, digna, respeita o que é abaixo, então ela não se esforça para lhe esforçar, tá? Para lhe forçar, na verdade. E em contraparte, o que está abaixo da mente, que é essa mente concreta que deu a forma, que deu a diretriz. Inclusive aqui tudo que acontece no corpo físico é a mente. A minha boca se mexe conforme que eu quero falar, você está entendendo? Meus braços aqui gesticulam. E sabe por que que a gente mexe as mãos, né? Mãos, manos, no hispânico está muito mais declarado isso, né? Maná, mente. Inclusive um dos nomes do plano mental é manas. A mão se move conforme o que a mente está vendo no plano dela. Não é nem aqui. Por isso que as pessoas aqui tiram certos seres convulsos, ou assim com alguns gestos, manias, toques, como louco, né? Porque não compreende aquilo ali, que a pessoa está conectada com o seu pensamento. Como não se vê o pensamento aqui, eu falo da matéria, que a matéria é maia, ela é ilusória, então não tem educação, não tem disciplina, não tem nada aqui que vá moldar a mente, mas a mente molda, a mente pode sim, né, fingir, pode atuar, representar um comportamento muitas vezes falso. Então por isso a necessidade da autociência, da autoconsciência e do autoconhecimento, que é entender essas partes invisíveis que fazem isso aqui ser um mundo simbólico. Traduzindo isso, a vida deixa de ser simbólica e começa a ter um sentido novo. Então, depois desse preâmbulo todo, também podemos falar, entre os budistas, é o paraíso do oeste. Porque o oeste sempre representa, né, a sombra. E o leste é o nascimento do sol. Sempre a oeste do globo terrestre, o sol aparece primeiro lá, naquele ponto. Mas também isso aí é um contraste, né? Porque paraíso do oeste, filosoficamente, entre os budistas, quer dizer o céu inferior. Deve ser conquistado, inclusive teve nos Estados Unidos a conquista do oeste. Aconteceu aqui na América toda, porque o leste já estava sendo habitado, ele já tinha a luz, vem do Oriente, né? Então, leste seria representado como mental superior. Então, para o oeste, a representação é Nirvana, e para o leste, para Nirvana, onde a luz está plena. Então, depois dessa explicação aqui, eu vou agora entrar aqui nessa gravura. Você disse que você não é anjo, né? Então você não tem corpo mental. Você pensa. Ah, mas eu penso tudo errado e meus pensamentos mudam. Claro, você é um anjo em teste. Em um corpo físico que barra tudo isso. E filtra. Ou expressa. Depende do ser. Depois até vou colocar uma tabela que o irmão Enio, do grupo Ordem Sinárquica, tinha colocado. Eu vou fazer uso aqui para vocês entenderem as importâncias de cada nível de consciência, de onde você está, com cada corpo. Veja aqui a Taurus, ó. Olha a reentrância para Chuchuna, que é o canal central. Agora tira esse corpo mental, para vocês entenderem o que é o Amanasa, o Mago Negro, o Perdido. Tira e coloca só aquelas reentrâncias ali, ó. A linha, acima da cabeça, dos dois lados. Tira a asa do anjo, a Taurus, né? A asa é simbólica, porque é uma representação que demos comparados na liberdade do animal, o pássaro, vai se tornar cornos. E para baixo, né, Chuchuna, se torna o rabo. Seria o demônio, seria aquele que perdeu,
não a alma, e sim o mental, parte dela. Não raciocina mais. Por isso que você vê um psicopata, provavelmente ele já não tem mais corpo mental, ele não tem empatia, né? Ele não tem mais aquilo ligado ao coração, o chakra cardíaco que está ligado ao sentimento, que é emoção seguida de pensamento. Então, quer dizer, ele não pensa mais, ele só sente. Ele pega, passa por cima de todo mundo, pica e não tem um mínimo de remorso, né? E remorso o que que é? É remoer coisas, né, que estão registradas dentro da gente, é rememorar. Só que algumas coisas são desnecessárias rememorar, por exemplo, que eu vou falar depois, bullying, traumas, essas coisas assim. Mas algumas coisas você vai ter que, de qualquer forma, mesmo não tendo mental, em uma etapa, talvez depois dessa vida, ter que resgatar. Eles são capazes de te dar um novo mental só para você ver o que você fez. O que pensou, deixou de pensar. O que sentiu, deixou de sentir. E o que fez e deixou de fazer.